o início do conflito Rússia e Ucrânia, como se deu, ao que se deu, apesar que a gente sabe que isso é um fato histórico, na verdade, né? Pra gente entender o início da guerra, na verdade, a gente tem que retroceder. A gente tem que ir lá no século XVIII, no século XVII. Isso aí é um conflito que ele já se estende desde a formação aí do Império Soviético. Então a gente classifica assim como irmãos que estão hoje numa guerra. Olha só, porque vamos lá no século XVIII, século XVII, a gente entendia lá que a região norte, desde o mar Cáspio até o Mar Negro, né, toda aquela região ali era uma região só, uma região única, que eles falavam que era Rus de Kiev. Era uma região única, povo único. Só que nesses tempos todos, né, a gente percebe que a Rússia, por ela ser um país muito plano, sem defesas naturais, ela sofreu inúmeras invasões de outras nacionalidades, de outros povos, né? Teve inúmeras invasões. Eles sofreram muito com essas invasões. Então houve essa divisão, né? Uma divisão de eslavos, de poloneses e várias etnias invadindo o país em si, aquelas guerras. E se estabeleceu a parte da Ucrânia, que hoje a gente conhece como Ucrânia, o país Sim. Ucrânia. E dentro desse país uma cultura muito voltada assim, uma parte soviética, né, russa, e a outra parte ocidental. Sim, a gente vê, né, que tem parte da população lá que ela é pró-Rússia. Muito pró-russa e muito pró... Inclusive tem principalmente a zona separatista ali, a região de Donetsk e Lugansk, eles falam russo, literalmente russo. Embora tenha algumas dissidências lá que são muito pró-ocidente. Mas aí a gente avança um pouco nesse cenário, no sentido de que a maior problemática desse contexto é o quê? É a vinda da OTAN para aquela região ali da Rússia. Então isso aí já é uma coisa assim que começou a desestabilizar esse contexto, porque o Putin, ele falou, não, ele não permitia, ele falou assim, vamos, não podemos permitir que coloquem mísseis no nosso portão. Ele já falou várias vezes, porque eu não quero colocar mísseis em Cuba. Se eu for colocar mísseis em Cuba, os americanos não vão gostar. Teoricamente não vão gostar, ou então na Venezuela. Vão dar uma resposta, né? E também não aceitam não vão aceitar. Aqui. Então isso é uma narrativa. Não estou falando que eu sou pró-russo, enfim, é uma narrativa, lógico, é uma narrativa russa. E tem a questão também da desnazificação. A desnazificação, por quê? Quando, na Segunda Guerra Mundial, quando teve a Batalha de Stalingrado, aquelas batalhas todas, onde teve inúmeros mortos, tal, da Rússia, nesse contexto alemão, enfim, no contexto de Adolf Hitler, aquela coisa toda, a gente percebeu que ainda ficou uma cultura nazista na região. Ficou uma cultura nazista lá na Ucrânia, que essa cultura, ela, de certa forma, ela se fortificou um pouco. Culturalmente ou militarmente? Culturalmente. Então, existem grupos paramilitares lá, que é o Batalhão de Azov, que, de certa forma, ele é um pouco reconhecido pelo governo ucraniano. Correto. Né? De certa forma, reconhecido, porque agora, nessa altura do campeonato, tudo que tiver a favor para a batalha, eles vão automaticamente utilizar. Né? A soltura de detentos, né? Sim. Soltura de detentos. O inimigo do meu inimigo, né? Enfim, armando efetivamente a população, distribuindo armas. Né? Então, isso daí é uma coisa que ficou assim muito evidente. Mas o senhor pode até confirmar, eu vi essa informação nas mídias aí, mas que eles armaram a população e que a própria população realmente queria isso e aceitou essas armas. Existe alguma discordância nesse tema? O que acontece? A gente percebe assim, a partir do momento que você vê seu quintal sendo invadido, aí já muda de figura, uma guerra que... Todo mundo vira um soldado, né? A partir desse momento, por isso que eu falo, o brasileiro ele não tem muita noção do que é uma guerra. Exato. A gente tá começando a ver agora, nu e cru, que né, a gente tá no campo de batalha, a gente já sabe como é que funciona a nossa guerra urbana, a nossa guerra irregular,
a gente já vê lógico que a intensidade é muito menos, né? Que essa é uma guerra de alta intensidade.